Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Meu nome é Adolfo Claudio e você está no meu canal. Bom, eu gravei um vídeo falando sobre a questão de ateus fazendo militância contra o cristianismo. E eu mencionei uma história que eu encontrei com um certo ateu num grupo de WhatsApp e ele fez o seguinte questionamento: como é que Noé construiu uma arca sem pregos de metal se a arca foi construída no período anterior ao domínio do ferro? E eu achei interessante isso, né? A primeira coisa que eu fiz foi, claro, perguntar para outras pessoas e tal, e dar uma pesquisada no tocante a quanto o metal foi utilizado. Por quê, Adolfo? Se você saber, todo estudante de história sabe muito bem que a era do ferro, ele vem de 1200 a.C., mais ou menos. Só que se você pega a Arca de Noé, ela aconteceu, é uma história que aconteceu muito antes a história de Cristo, né? Ela aconteceu muito antes a história de Cristo. E aí você pode olhar e falar assim, pô, meu, então quer dizer que fica difícil, né? Quer dizer que a narrativa bíblica ela é mais recente. Só que é interessante o seguinte, vamos pegar pela narrativa bíblica. Deixa eu só pegar um livro aqui, um livro como referência, é esse Um Novo Mundo, da editora Vida Plena. Ele é um livro cristão, mas ele faz uma cronologia em duas páginas aqui, na página 192 e a página 193, ele faz uma cronologia do período da criação do dilúvio, da criação até o dilúvio. Então, por exemplo, você pega, somando do zero, né, a idade dos patriarcas da seguinte maneira: Adão foi criado no ano zero, gerou Sete aos 130 anos. Sete aos 105 anos gerou Enos. Enos aos 90 gerou Cainã, etc, etc, etc. Assim temos uma cadeia ininterrupta até Noé. Noé capítulo 5, tendo Noé 600 anos de idade, veio o dilúvio. Gênesis 7, 6. Então somam-se, portanto, 130 mais 105 mais 90, etc, até mais 600, o que dá um total de 1656 anos. Isso da criação até o dilúvio. Do dilúvio até Abraão, você vai ter 427 anos, 430 anos, 480 anos, 407 anos, até o período de primeiro antes de Cristo. Né? Até os dias de hoje você vai ter uma terra de 6.000 anos. Logo, o dilúvio ele ocorreu mais ou menos em volta 3.000 anos antes, 2.000 anos antes de Cristo. Você põe aí 2.000, 2.400 anos antes de Cristo, mais 1656, você tem 4.000 anos, né, antes de Cristo, a criação antes de Cristo, mais ou menos por essa lógica. Então, datando a partir do nascimento de Cristo, você tem o dilúvio ocorrendo uns 2.400 anos antes de Cristo, muito antes da Idade do Ferro. E aí você complica a gente. Né? Aí você fala, Adolfo, então os caras têm razão, porque o dilúvio, pela história bíblica, ele ocorreu antes da Idade do Ferro, antes do domínio do ferro. E o interessante é que se você pegar, por exemplo, eu entrei num blog aqui, InfoEscola, História da Idade do Ferro. Eles vão dizer exatamente isso aqui, olha aqui, ó, o manuseio do ferro datado de 1200 a.C., ou seja, no século XII, nas regiões do Oriente Próximo e do Sudeste da Europa. Entretanto, a data do início do período varia em diferentes regiões, pois depende quando cada uma das sociedades dominou o ferro. No restante da Europa, por exemplo, a datação da idade do ferro é posterior. Então vamos lá. A idade do ferro ela começou em 1200 a.C. para algumas regiões. No vídeo eu comento isso. Algumas regiões, alguns povos dominavam o ferro e outros não. No caso de Juízes, os hebreus com relação aos os israelitas, com relação aos filisteus. Aí o que acontece? A Idade do Ferro marca, portanto, uma era arqueológica referente à utilização deste metal na fabricação de ferramentas e armas. A principal datação é que esse período durou de 1200 a.C. a 550 depois de Cristo. Legal, cara. Olha que doido. Só que, de acordo com o InfoEscola, estou pegando aqui a referência do InfoEscola, entretanto, já há indícios da utilização do ferro de 3.200 a.C., mas sua larga utilização não se espalhou até o completo domínio da técnica fosse desenvolvido. Essa técnica envolvia a capacidade de fundição. Então, por exemplo, você tem artefatos no Egito de
3.200 anos antes de Cristo. Então, se você tem artefatos de metal sendo produzidos 3.200 anos antes de Cristo, vem cá, 3.200 antes de Cristo, você falar de uma arca sendo construída por volta de 2.400, 2.500 antes de Cristo, com pregos, é a coisa mais simples do mundo. É natural, né? Eu acho que a lógica ela é muito simples. Então, o domínio do ferro já era antes, já existia antes da construção da Arca de Noé. Então, a Arca de Noé não foi amarrada com cordas. Apesar de você ter arcas, eu não sou especialista, mas parece que existem vários modelos de arcas, né? Então, você já tinha um certo domínio do ferro em 3.200 a.C. Você tem datação, então muito antes a datação do próprio dilúvio em si, né? De acordo com a cronologia bíblica, se você pegar a idade de um que gerou não sei quem, que gerou não sei quem, que gerou não sei quem, até o período do dilúvio. Então, assim, você tem certas perguntas que, se você não tem um certo conhecimento histórico e até um próprio certo conhecimento de Bíblia, você vai ter dificuldade de responder, né? Como é que a Bíblia fala que o cara construiu uma arca, a arca se constrói com prego e marreta e ela ocorreu antes do domínio do ferro? Fato é que o domínio do ferro já existia, né? Já existiu o domínio. Não é igual a nossa metalúrgica hoje. Pô, tranquilo. Só que, por exemplo, o domínio do metal já existia. Então, se você tem o domínio do metal, existe a possibilidade de sim ter sido usado pregos. Ah, Adolfo, você tem prova disso? Não tem prova. Mas a lógica é simples. Estamos montando um quebra-cabeça faltando peças. Estamos falando daquilo que é documentado. Documentalmente, você tem metais 3.200 anos de Cristo. Você tem pela Bíblia, se a gente for seguir pela Bíblia, segundo a Bíblia, o dilúvio ocorre 2.400 anos antes de Cristo. E aí? Será que tinha prego ou não? Será que eles dominaram o ferro, mas não dominaram a arte do prego? Loucura, né? Mas tudo bem. É claro que era uma coisa bem primitiva, existe toda uma argumentação em volta disso. Respeito isso, ok? Mas fica a pulga atrás da orelha. Será que tudo que eles questionam está correto? Será que tudo que a gente defende está correto? Será que não há possibilidade de se construir uma arca? Será que não existiu o domínio do ferro? Tudo isso eu deixo para vocês estudarem mais. Convido vocês a estudarem mais. Espero que tenha ajudado vocês. Existe a possibilidade de prego na Arca de Noé? Sem problema, eu não vejo problema nenhum nisso, pelo que eu analisei até agora. Espero que também não seja um problema para você, né? Deus abençoe seus estudos. Até o próximo vídeo.